Olá, galerinha! Eu sou a professora Simone Marcos, sou professora do 5º ano da Escola Cipriano Severino Custódio. Nessa semana, nós vamos dar continuidade no nosso planejamento de história sobre a escrita e o registro na história. Vamos lá, então? Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Então, pessoal, você notou como mudou a escrita de antigamente até os dias de hoje? Mas, atualmente, existem outros tipos também de comunicação, não somente através da escrita. Vamos aprender mais? Na página 24 da nossa apostila, você vê ali duas imagens. Lá em cima está escrito assim: além da escrita e da oralidade, existem outras maneiras de comunicação. No Brasil, por exemplo, existe a língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras. Pessoas da comunidade surda com deficiência auditiva e outros tipos de deficiência podem usar essa língua, que é visual e espacial, e ocorre por meio de sinais que representam letras, palavras, expressões e números. Veja a ilustração ao lado que mostra como é o alfabeto em Libras. São através desses sinais que as pessoas com deficiência auditiva se comunicam com outras pessoas.
Também existe o Braille, que é um sistema de escrita usado por pessoas com deficiência visual. O texto em Braille é registrado em relevo para que possa ser lido por meio do tato, com o toque dos dedos. Assim é possível identificar os sinais e ler as informações registradas. O Braille é composto de sinais que representam as letras do alfabeto e os números. Na ilustração ao lado, os pontinhos em destaque representam os sinais em relevo do alfabeto em Braille. Na página 25, tem outros tipos de meios de comunicação. Veja alguns exemplos de maneiras diversas de comunicação. A apresentação de break, dança de rua que faz parte da cultura hip-hop na cidade de Cidelândia, no Maranhão. Cartaz de campanha para a vacinação contra a gripe influenza. Coleção de revista de histórias em quadrinhos, também conhecidas como gibis. Criança indígena da etnia Guarani, tocando um instrumento musical em Biguaçu, Santa Catarina. Conversa por meio de aplicativo de comunicação com uso de emojis. Apresentação de teatro de fantoches na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Nessa página, na página 25 da apostila de História, nós vemos então que tem outros tipos de comunicação, através de dança, através de cartaz, de gibis e até mesmo pelo WhatsApp, que é onde a gente tem a nossa maior comunicação, não é, turma? Então, turma, você viu quão rico é aprender sobre a história da escrita? Você viu como houve mudanças desde então? Como agora as pessoas que têm deficiência auditiva podem se comunicar? E as que são deficientes visual também podem, elas podem ler. Olha quão rico é. Então, agora, nós vamos responder o questionário que a professora fez, que está no conteúdo da apostila de História, tá bom? É uma atividade de consulta, então vocês podem sim consultar a apostila, tá bom? Qualquer coisa pode chamar a professora no WhatsApp. Até a próxima. Beijo, tchau!